Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de português e redação. Estava aqui ansiosa por essa aula. Eu sei que você está aí do outro lado também, muito ansioso para essa aula. Então, antes de começar, não deixe de dar o seu like, de seguir a nossa página, de compartilhar. Vamos compartilhar esse vídeo, porque a gente precisa de muito like para que a gente possa fazer muito mais aulas como essa aqui de hoje, tá certo? Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de como estudar linguagens para o Enem, certo? Eu sei que muitas vezes você está aí estudando, se preparando para o Enem e logo vem a parte de linguagens. Meu Deus, como que eu estudo linguagens? Não é assim? A gente consegue estudar matemática, a gente consegue estudar física, a gente estuda história e quando chega na bendita linguagens, a gente fica perdido. Até por quê? Porque a gente sabe que a parte de linguagens ela é formada de grande interpretação de texto. E muitas vezes nós não aprendemos as técnicas corretas de como aprender e interpretar um texto, tá certo? Então hoje, galera, nós vamos falar a respeito de como se preparar para estudar linguagens para o Enem, tudo bem? Sabemos que, dentro da prova do Enem, essa parte de linguagens, 90% dela, mais ou menos, vai ser cobrada uma relação de interpretação de texto, ok? Quando a gente pensa em interpretação, a gente pensa, e gramática? Não cai nada a respeito de gramática? É claro que cai. Sabe como que vai cair a parte de gramática? De uma forma implícita. Então, você precisa prestar atenção em algumas dicas, algumas possibilidades que os textos vão dar para vocês, para que você possa, então, desvendar esse mistério da parte de linguagens, tá bom? Então, vem aqui comigo que a gente vai preparar algumas dicas, algumas regrinhas básicas, para que a gente possa, então, identificar e estudar a parte de linguagens para o Enem. A primeira parte que nós precisamos saber é a questão dos gêneros textuais. Então, é muito importante que quando a gente pegar um texto, começar a ler um texto lá dentro da prova do Enem, que a gente identifique gêneros. Por quê? Cada texto tem um tipo de gênero. O que é gênero textual, professora? O gênero textual é o tipo de texto que eu tenho. Por exemplo, eu tenho as fábulas, que nós temos como personagens animais, que nós temos, por exemplo, sempre uma moral de história. Então, eu preciso observar isso, identificar esse gênero. Ou, de repente, eu tenho uma notícia. Ou seja, quando eu penso uma notícia, o que a notícia propõe? Ela propõe um texto informativo, não é verdade? Então, eu preciso me situar nessa questão, que é um texto informativo. Então, provavelmente, a questão vai cobrar algo a respeito disso. Então, estudar gêneros é uma parte importantíssima para ir bem na parte de linguagens. Então, dê uma olhada em todos os gêneros textuais que tem, todos os tipos de textos que nós temos por aí, para que você comece a diferenciar um gênero do outro. Por exemplo, diferenciar o que é uma crônica do que é um conto, certo? Uma poesia, por exemplo, quais são as características dela, o que é um artigo científico. Identificar diferentes tipos de gênero pode ser uma ótima dica para você começar os seus estudos a respeito da parte de linguagens. Outra parte muito importante é o que a gente chama de mecanismos linguísticos. Qualquer tipo de texto, ele traz determinados mecanismos linguísticos. O que são isso, mecanismos linguísticos? São objetivos que os textos têm. Qualquer tipo de texto, ele vai ter um objetivo. E sabe como que você vai começar a observar isso? No seu dia a dia. Começa a observar as propagandas, começa a observar uma música que você ouve, ou até mesmo as postagens nas redes sociais. Perceba que qualquer texto, ele vai possuir um mecanismo linguístico, porque ele tem um objetivo. Seja ele de convencer, seja ele de fazer com que você, de repente, adquira um produto, por exemplo, uma propaganda. Então, comece a ficar atento a essas pequenas dicas do dia a dia. Então, nós, o tempo todo, nós estamos sempre com algum tipo de texto, seja uma bula de remédio, por exemplo. Você está lá com algum problema, você precisa tomar um remédio, dá uma olhadinha na bula. O que você está procurando na bula? Quais são os mecanismos linguísticos que a bula te oferece? Então, observe isso, porque isso também vai facilitar a sua vida na hora de resolver a parte de linguagens. Nós também temos as questões das opiniões. Os textos são cheios de opiniões, não é verdade? E o Enem adora, gente, adora um texto de opinião. Ele ama isso. Normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai comparar textos. Ou seja, sempre vai aparecer ali a opinião do autor. Então, observe o que o autor está dizendo naquele texto. Comece a pensar um pouquinho a respeito disso. Todo autor de texto, provavelmente, ele vai aplicar uma opinião dentro do texto que pode ser importante na hora de resolver a prova do Enem, de resolver a parte de linguagens. E o que é mais interessante quando a gente pensa nessa questão de gêneros textuais, mecanismos linguísticos, opiniões?
O que é mais interessante a gente pensar é que a prova do Enem, quando a gente pensa em análise de texto, ela vai trabalhar com duas possibilidades, que é o que a gente chama de interpretação e compreensão de texto. Parecem a mesma palavra. A vida inteira eu tenho certeza que você aí pensava o seguinte, poxa, interpretação e compreensão é a mesma coisa. Quando você vai ler um edital, por exemplo, tá lá, o que vai cair na parte de língua portuguesa? Interpretação e compreensão de texto. Ok, é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando nós pensamos em interpretação e compreensão de texto, que é o que a prova de linguagens cobra muito, nós temos uma diferença entre essas duas palavras. Sabe qual é? Quando a gente pensa em interpretação de texto, ela vai estar relacionada além do texto. Ou seja, o texto, ele te propõe uma ideia, só que você, enquanto leitor, precisa interpretar. Já a compreensão, não. A compreensão está no texto, ela está ali, de forma explícita, bem na cara. Por exemplo, vamos dizer que nós temos uma questão que se cobra assim, de acordo com o texto, podemos identificar que a personagem principal é quem? Ou seja, de acordo com o texto, pode-se observar que a personagem principal é quem? Ou seja, nesse caso, nós temos uma questão de compreensão de texto, porque você vai compreender. Ou seja, vai ficar fácil para você relacionar, porque quando se fala de compreender, você já sabe que você vai ler o texto e que a resposta estará dentro do texto. Agora, se de repente no enunciado é cobrado para inferir alguma coisa, por exemplo, ou de repente falar a respeito, como eu disse, a respeito da opinião do autor, de acordo com o que o autor disse no texto, nós podemos identificar qual tipo de opinião a respeito dele. Nesse caso, nós vamos ter uma relação de compreensão. Vamos facilitar esse entendimento para que a gente possa identificar isso? Vou mostrar para vocês uma frase simples, eu digo, ela está com um sorriso triste. Poxa, professor, existe isso? Sorriso triste? Tem como alguém ficar com um sorriso triste? O pior que tem. Direto nós estamos por aí e com um sorriso triste. Isso aqui lembra uma figura de linguagem. Você sabe qual que é? Paradoxo, né? Lembra daquela figura de linguagem que trata coisas opostas, mas que dentro do enunciado elas têm um certo sentido? Então, é possível ter um sorriso triste? Claro. Poxa, mas triste não é diferente de sorriso? Sorriso não deveria ser alegre? Mas existe. Tem dia que a gente está para baixo, não é? Aí a gente chega, alguém pergunta se a gente está tudo bem, a gente dá uma olhadinha, dá um sorrisinho assim, não é? Um sorriso triste. Então, perceba, quando eu venho para essa frase, quando eu observo ela, ela está com um sorriso triste, quando eu vou compreender essa frase, eu entendo o quê? Que há uma pessoa, no caso ela, do sexo feminino, que está, naquele momento, com um sorriso triste. Ou seja, um sorriso triste, ela está sorrindo, aquele sorriso amarelo, sabe? Aquele sorrisinho meio falso, meio sem graça, mais ou menos isso. Isso é compreensão de texto, ok? Mas, se eu for interpretar isso, o que quer dizer isso? Está com um sorriso triste. Quer dizer que ela não está legal, ela não está bem, essa pessoa, coitada. Ela está tentando, tanto que ela está dando um sorriso triste. Isso é interpretação. Ou seja, interpretação requer o quê? Um conhecimento de mundo. E conhecimento de mundo a gente adquire ao longo da nossa vida, através de leitura, através de estudos e tudo mais. Eu tenho certeza que você que está aí do lado tá doido para ouvir todas as aulas de sociologia, de biologia, de física, de matemática, de história, principalmente da gente aqui, da equipe da Asclos, não é verdade? Pois é, então observe bem as aulas de todos os professores, porque isso vai te ajudar a responder a parte de linguagens. Porque, querendo ou não, a parte de linguagem, ela está associada como um todo. O que o Enem quer do candidato dele? Ele quer um aluno que mostre que ele tem conhecimento de mundo, que o longo tempo que ele estudou, ele vai colocar isso em prática. Então, observar isso é muito importante. Poxa vida, professora, mas na parte da interpretação de texto, não dá. Não dá, sabe por quê, muitas vezes? Porque talvez você não está observando de forma correta. Comece a observar. Observe a música que você ouve. Observe a propaganda. Observe, sabe quando você pega uma bala, que tem um recadinho lá? Observe aquele recadinho. Tudo isso tem sentido, porque nós vivemos em contextos de contextualização. Por isso, pensando nessa questão de contextualização, o que mais nós precisamos saber para estudar a parte de linguagens dentro da prova do Enem é o quê? Vocabulário. Vocabulário sempre pega. Sabe por quê? Você está lendo um texto.
tem um vocabulário lá que você nunca ouviu na vida, normalmente você levanta a mão. Professora, o que significa essa palavra? Você faz isso, não faz? Tenho certeza que você faz. Só que, gente, ali na hora do Enem, como que você vai me levantar a mão e perguntar, professora, o que significa essa palavra? Impossível, não é mesmo? Tem dicionário ali? Não tem. Tem celular ali? Nem pensar. Então, como que você vai identificar isso? Através do contexto, é claro. Você acha que eu, professora de língua portuguesa, eu sei todas as palavras, todo o vocabulário da língua portuguesa? Impossível. Isso é impossível, até porque a língua portuguesa ela tem um vocabulário gigantesco. Então, sabe o que você precisa fazer? Identificar esse vocabulário através de um contexto. Tente adivinhar, faça isso. Tente adivinhar o que é esse vocabulário, perceba por que aquele vocabulário está ali. Substitua essa palavra por outra e que mantenha o mesmo sentido. Poxa vida, professora, mas vai dar tempo de fazer isso? Vai dar tempo, sabe por quê? Porque isso se torna algo automático. Eu não estou dizendo que isso é uma forma que eu estou preparando você para estudar, que eu estou preparando você para a prova de linguagens. Comece a fazer isso diariamente, certo? Ao invés de perguntar ao professor, ou olhar lá no Google, ou olhar de repente no dicionário, qual o significado da palavra, tente você mesmo decifrá-la. Depois que você tentou, aí sim você vai olhar no dicionário, vai confirmar se você estava certo ou não, porque isso vai facilitar. Vocabulário dentro da prova do Enem, gente, é muito importante. Então aprenda isso. E não é só dentro do texto, não. É dentro do enunciado. O enunciado também é preciso identificar o que ele está pedindo, é preciso identificar o vocabulário como um todo. Outra parte importante que sempre nós temos aí dentro do Enem é a questão das funções da linguagem. Nós sabemos que dentro da nossa gramática, nós trabalhamos as funções da linguagem. A fática, a metalinguística, a poética. E o Enem ama funções de linguagem. Sabe por que o Enem ama funções de linguagem? Porque o Enem ama comunicação, assim como eu. Amo me comunicar, eu tenho certeza que você ama se comunicar também. Então, a comunicação, ela faz parte do quê? Do nosso dia a dia. Então, identifique as funções de linguagem. Não lembra o que é função de linguagem? Eu tenho uma aula preparadinha para você, para falar somente disso, funções de linguagem. Então, fique atento que logo sai essa aulinha só de funções de linguagem. Mas estuda em casa, dá uma lembradinha. É pouquinha coisa, é rapidinho você aprende. Funções de linguagem é super fácil. Então, identifique as funções de linguagem, porque normalmente o Enem cobra dentro da prova de linguagens a parte das funções de linguagem, porque ele quer saber o objetivo daquele texto, ele quer saber quem escreveu aquele texto, qual foi a intenção daquele texto, essa questão de intenção, de comparação, o motivo pelo qual, certo? Isso é muito importante. E assim a gente vai aprendendo a estudar linguagens. E quando você aprender a fazer isso, vai ficar uma coisa tão normal, pessoal, que você vai começar a ouvir música e vai começar a pensar, poxa vida, olha o que essa música está falando, meu Deus. Esse cara é louco que fez essa música. Ou, de repente, você vai olhar um outdoor gigante, vai olhar, vai ver aquela frase totalmente com duplo de sentido e fala, nossa, legal, bacana isso. E você vai começar a observar tudo isso, certo? Porque isso vai facilitar a tua vida, tá bom? Outra questão importante é que você diferencie texto literário e texto não literário. O que é isso, professora? Mais uma vez. Vamos pensar o seguinte, o texto literário, ele está relacionado a uma questão ficcional. Então, ele vai trabalhar contos, ele vai trabalhar crônica, e aí a gente volta na questão do gênero textual. Então, ele vai trabalhar uma linguagem mais poetizada, com certas metáforas, certo? Trabalhar muita relação metafórica da palavra, ele vai poetizar, ele vai colorir a palavra, essa é a verdade. Já o texto não literário, ele é objetivo, ele vai direto ao ponto, e aí nós temos, por exemplo, um artigo científico, nós temos uma reportagem, nós temos uma notícia, certo? Nós temos uma dissertação que vai trabalhar essa questão de não ficção. Ele vai trabalhar algo mais real, mais objetivo, mais direto, mais informativo. Diferenciar esses dois tipos, extremamente importante. Outro método importante para que você aprenda a estudar linguagens, galera. Bom, vamos ver aqui o que nós precisamos mais para saber a questão da prova de linguagem. Nós precisamos também situar as informações. Informações, essa palavra é importante. Informação, o que é informações? É tudo aquilo que o texto pode te propor. Ele te propõe o quê? Qual é o tipo de informação que ele vai passar para você? Observe, atenção. Poxa, professora, mas sabe o que acontece?
toda vez que eu vou fazer o Enem, quando eu chego na parte de linguagens, que eu vejo aquele tamanho de texto, já cansei só de olhar. O que eu faço, professora? Aí eu vou ter que ter tempo para olhar a informação, não vai dar tempo, ainda eu tenho a redação para fazer, e aí? Qual que é a dica que você dá? Primeira coisa, quando você chegar na parte de linguagens, a primeira coisa que você vai fazer é não ler o texto. O quê? Não ler o texto? Você está louco? Você está falando aí o que a gente precisa saber a respeito do texto, de repente você me fala que não tem que ler o texto? Não tem. Sabe por quê? A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Nós vamos começar pelo enunciado. Comece pelo enunciado. Antes de qualquer coisa, pessoal, leia o enunciado. Sabe por quê? Muitas vezes, a partir apenas do enunciado, você consegue responder a questão. Ou seja, você vai fazer o que com isso? Ganhar tempo. Outras vezes, quando você começa pelo enunciado, ele retira uma parte do texto e coloca, de acordo com o trecho seguinte, podemos identificar que ele não faz isso? Por que você vai ler o texto todo se ele vai pegar só uma parte dele? Ganhe tempo. Outra questão importante para você começar no enunciado. Quando você começa pelo enunciado, você já vai ler o seu texto buscando tudo isso que eu disse para vocês. Se ele vai estar perguntando de gênero, opa, já vai observar isso. Eu já vou ler o texto pensando qual que é o gênero que ele pode ser. Se ele for perguntar, por exemplo, qual que é a opinião do autor, eu já vou me situar nisso. Já sei que é um texto de opinião, é um texto que vai atrapalhar a questão da opinião do autor. Ou seja, eu já vou preparado para o texto. Forma excelente de você começar. Faça esse teste em casa. Pegue as provas do Enem antiga, comece a resolver as questões de linguagem a partir do enunciado. Isso é de grande importância. Outra questão importante é grifar palavras. A partir do momento que você observa o enunciado, você vai observar. Esse enunciado, ele pede interpretação ou compreensão. O que é mesmo isso, professora? Interpretação, além do texto. Compreensão, batata. Dentro do texto, tá dentro do texto. É compreensão, gente, é fácil demais. É só ler que tá lá. Atenção para ler. Mesmo se estiver cansado, você vai conseguir. E aí, então, você vai ler o texto a partir do enunciado e vai grifar as palavras que você acredita que esteja relacionada com o que está pedindo. Isso é de extrema importância. E essas palavras que você vai grifando, ela vai te ajudar a chegar na resposta. Outra questão também importantíssima a respeito disso é quando você destaca o tópico frasal. Tópico frasal, pronto. Acabou com tudo, estava entendendo totalmente o conteúdo, aí você vem com esse tópico frasal, eu não sei mais nada. O que é tópico frasal? Tópico frasal é o seguinte, cada parágrafo de um texto, ele tem uma ideia principal. E na língua portuguesa a gente ama nomenclatura, a gente ama dar nome em tudo, já perceberam? A gente sabe das coisas, de repente coloca nome, poxa vida, nunca vi falar isso, não é assim? Mas tópico frasal é a ideia principal do parágrafo. Grife isso, destaque qual que é a parte principal do parágrafo que a gente chama de tópico frasal, porque isso também pode te ajudar a chegar na resposta. Agora, uma dica importante que muita gente não faz, eu tenho certeza, que é atenção à data de publicação. Para que eu preciso saber isso? O Enem, ele sempre vai trazer para você lá embaixo do textinho, numa letrinha bem pequenininha, certo? Que é justamente, às vezes, até uma pegadinha. A fonte, a data de publicação. Leia isso, pessoas. Isso pode ser importante. Pensa se é uma notícia. Se for uma notícia recente, quentinha, que acabou de sair, a data vai estar lá. E, de repente, o enunciado, ele quer perguntar a respeito de alguma coisa a respeito dessa notícia. Se ela é uma notícia atual, se ela está na realidade ou outra coisa, não sei. O que pode perguntar? Mas a data pode ser importante. Observem a data. E outra coisa, essa data, normalmente, ela vai vir com a fonte. Ou seja, ler fonte é de extremo importante. Por quê? Por que a fonte está lá? Você acha que é à toa? Não é à toa. E às vezes o que acontece? Isso já aconteceu. Lá na fonte, sabe o que aparece na fonte? De onde o texto foi tirado. De repente está lá, tirado do livro de contos do Machado de Assis. Opa, tirado do conto de Machado de Assis. Aí lá no enunciado está perguntando qual é o gênero. Não precisava nem ler o texto, leu a fonte, já sabia que era um conto.
certo? Ou, de repente, quando a gente começa a ler bastante, a gente começa a guardar um pouco de nomes, de autores, de jornalistas, de jornais, de revistas, não é assim? Isso até, gente, uma dica importante aqui, ó, isso até te ajuda a evitar os danados dos fake news, não é verdade? Quando você começa a observar a fonte, você fica atento. Opa, esse jornalista aí, ó, sensacionalista, fala demais, não é assim que a gente imagina? Não, esse jornalista, ó, top, esse jornalista fala bem, esse jornalista sabe o que ele está falando. Normalmente a gente percebe nesse ponto de vista, não é? Então, quando você observa a fonte, você fica, ou seja, você fica certo do que você está falando. Então, comece a observar isso. Não só no Enem não, viu, pessoas? Dentro do dia a dia de vocês, uma publicação que vocês abriram lá a rede social, apareceu uma publicação, opa, quem escreveu? Certo? Tá lendo uma revista, opa, quem escreveu isso? Observe, vai memorizando o nome de autor, porque isso é uma forma de você estudar linguagens para o Enem. Isso vai te facilitar a vida. E você vai perceber que linguagens é a melhor parte do Enem. É verdade. Você vai ver que você vai tirar de letra a parte de linguagens, porque a parte de linguagem ela é gostosa de fazer. Ela faz você pensar, ela faz você colocar o seu conhecimento ali. Tudo que você ouviu na sua vida toda de estudos está ali dentro da prova de linguagens. Tem coisa melhor que isso? Bom, vamos ver aqui o que a gente pode falar ainda a respeito disso. Nós podemos ainda falar sobre algumas palavras-chave, alguns macetinhos que nós temos dentro da prova do Enem, dentro da parte de linguagem dos textos, que a gente pode observar, que são o quê? As conjunções. Amo conjunção. O que é uma conjunção, professora? Conjunção é aquele termo que conecta uma oração com a outra, um termo com o outro. Lembrou dele? A gente usa muito conjunções lá na redação para ficar um texto coeso, um texto coerente, ter um bom encadeamento de ideias. As conjunções são maravilhosas, elas se encaixam bem. Percebam as conjunções. Imagine que tem um texto, né? Você vai pegar um texto e você tem lá justamente a conjunção mas, né? Eu gosto muito de você, mas não quero falar mais. Opa, mas não quero falar mais. Esse mas muda todo o contexto. Ele gosta, mas não quer falar. Deu ideia do quê? Adversidade. Deu ideia de quê? Oposição. Então, fica atento. Por que será que aquela conjunção está ali? De repente, quando eu li no enunciado, eu quero saber qual é a oposição que o autor colocou naquele texto. Eu observo se tem alguma conjunção, de repente, adversativa, por exemplo, uma conjunção que dá a ideia de oposição, fechou, já matei a charada. Outra questão importante são os sinais de pontuação. Por que os sinais de pontuação existem dentro de um texto? Você já pensou o valor da vírgula? A vírgula, dependendo do lugar que ela é colocada, ela muda todo o contexto. Ou seja, observe esse sinal de pontuação. É uma pergunta, é uma exclamação, ou de repente usou umas reticências. Qual o sentido daquilo? De repente, vai perguntar para você o sentido de uma frase, vai perguntar para você se é uma pergunta, se é um texto questionador, se é um texto baseado em questionamentos. De repente, está cheio lá de exclamações e você nem percebeu isso. Ou está cheio de interrogações e você nem percebeu isso. Então, observe os sinais de pontuação, dá uma circulada nele. Dá uma circulada, faz uma flechinha. A prova do Enem é sua. Sabe que uma prova boa, quando você sabe que você fez uma prova boa, quando ela é rabiscada. Uma prova limpinha, ixi, essa aí mal leu. Mas uma prova rabiscada é uma prova que você vai sair do Enem e falar assim, ó, eu fiz uma boa prova na parte de linguagens. Dessa vez, eu arrasei. E eu tenho certeza que você vai conseguir se você seguir essas dicas, tá certo? Então, observe esses sinais de pontuação. Outra questão que eu já falei para vocês é a questão do vocabulário. E outra coisa, alguns textos, eles têm o prazer de te apresentar vocabulário. Esses textos são maravilhosos. Ele apresenta lá no fundinho o vocabulário, não é assim? Olha o significado dessas palavras. Veja o sentido delas, certo? Isso pode ser importante para te ajudar. Outra questão são as preposições, né? Observe, porque de repente nós temos ali um verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto, que ele necessita de preposição. De repente lá no texto vai pedir uma questão de regência, certo? Se o uso da preposição está correto. Qual que é a preposição que foi colocada ali? Observe. Tá vendo que como que a parte de gramática, dentro da parte de linguagens, ela entra bem definida, ela é discreta. Por isso que eu gosto de gramática, principalmente na prova do Enem. Sabe por quê? Ela não chega escancarada, mostrando para que ela veio. Ela chega o quê? Ela chega calma, ela chega de mansinho, ela chega de forma que você tem que interpretá-la. Então, aprender gramática, estudar gramática para o Enem
É positivo, sim. Tem gente que acha que não. Olha, eu não vou estudar gramática porque não cai no Enem. Não é assim? A gente vive ouvindo isso. Gente, fique atento. A aula de hoje é como estudar linguagens para o Enem. Então, estude gramática, sim. Veja o que são conjunções, veja o que são preposições. Isso vai te ajudar. Outra questão são os advérbios. A gente é cheio de advérbios, né? Nós vivemos usando advérbio. Advérbio é bom de usar, porque ele indica circunstância, não é isso? Além disso, eu não sei se vocês sabem, mas os advérbios, eles entram dentro da gramática numa parte que a gente chama da sintaxe de termos acessórios da oração. Ou seja, eles chegam para incrementar a minha oração, certo? Eu digo assim, ó, João morreu. Morreu? Morreu. Perceba que o verbo morrer é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Mas se eu digo, João morreu de fome. Opa, mudou toda a minha oração. De fome, coitadinho. Não, ele morreu de frio. Não, de fome. Olha que dó, né? Coitadinho. Ou seja, o de fome, né? O de frio é um advérbio, de modo, como ele morreu. Então, ele modifica toda a minha oração. E ele é esse detalhe. E muitas vezes a resposta dentro da sua prova do Enem, ela está nos detalhes. Então, observe. A dica número 1 para resolver a parte de linguagens é observação. E, por fim, uma dica essencial é a questão do título, certo? Você já parou para pensar o quanto um título é importante? Por que tem um título? O que significa isso? Primeiro que o título, ele resume o meu texto. Quando você lê o título, sabe o que você tem que fazer enquanto leitor? O que esse texto vai falar? Bom, se eu colocasse um título desse tipo, eu falaria sobre isso. E aí você já vai com essa cabeça. Opa, é isso mesmo, olha para você ver, acertei. O autor falou exatamente o que eu pensei. Então, observe o título, vê qual é a conversa entre eles, certo? Vai te ajudar. Às vezes você está se perguntando aí do outro lado, ô Tati, mas você sabe que a prova do Enem, a parte de linguagens, ela tem um pouco de resistência também, ela é uma prova de resistência, ela cobra muito, né? Porque a gente tem a redação nesse dia, e aí a gente tem aquele monte de texto para ler. É cansativo, talvez isso que você está falando aí é fácil, mas chega lá na hora, Tati, não dá, a gente não consegue. Só que você tem que ter atenção, calma, leia enunciado. Comece pelo enunciado, que é a menor parte, galera. Depois lê o título, depois lê a fonte, e depois você vai no miolão do texto, porque isso vai facilitar a sua vida. Estudar linguagens é fácil. Estudar linguagens para o Enem é possível. Comece a observar o seu cotidiano, observe a sua comunicação. Outra questão que é muito comum a gente encontrar no Enem na parte de linguagem é a questão da variedade linguística. Dá uma olhada nas aulas de variedade linguística. O que significa isso, variedade linguística? Está relacionada à nossa questão de comunicação, certo? Observa isso. Eu sei que muita gente, às vezes, se prepara muito para o Enem, estuda as várias disciplinas, fica horas estudando e não sabe como estudar linguagens, porque sempre cai na mesmice, que linguagens é interpretação de texto, que linguagem é compreensão de texto, e não tem como eu estudar interpretação e compreensão, porque eu não sei qual texto que vai cair. Não é isso que muitas vezes a gente fala, eu sei que é isso. Só que pela aula de hoje eu tenho certeza que você vai começar a olhar com os outros olhos. Você vai sentar agora, aí na sua casa, ou onde você estiver, você vai pegar o caderno e você vai direto estudar. Porque do jeito que eu falei, é muito gostoso estudar linguagens, fala sério, você lê, você estuda a fonte, você lê enunciado, olha que coisa maravilhosa. Você ouvir música, identificar o que ela diz. Isso, gente, é fantástico. Isso, gente, é maravilhoso. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre como estudar linguagens. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Igual essas aulas, nós teremos várias outras. A gente vai falar de forma detalhada de várias partes, de forma mais concretizada. Vou criar uma aula fazendo todas essas técnicas aqui dentro do exercício, como que é possível a gente observar tudo isso que eu falei e como isso é prático. Tente fazer isso agora aí, na sua casa, sozinho. Pegue um texto, pegue uma questão do Enem e vai direto no enunciado. Você vai ver que nem sempre você precisa ler aquele textão. Quando for texto comparativo, comparando, observe qual que é a ideia, faça flechas, marque, circule, faça traços. Vocês gostam de marcar texto, não gostam? Marca tudo, deixa isso colorido, assim você vai aprender a estudar. E isso vai ser tão dinâmico, isso vai ser tão fácil, que você vai fazer isso de uma forma tão natural. Você fala assim, poxa vida, eu não sabia que estudar linguagens era tão fácil. Tá certo, pessoal? Então,
Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like, não se esqueça de inscrever-se no canal. Eu estou aqui na Nova Concurso, mas faço parte também dessa equipe do Dasclos. Nós estamos aqui com todos os professores, tá? Tá o professor Dedé, tá o professor Samuel, tá o professor Saulinho, tá o professor Pedro. Nós estamos todos aqui, tá o professor Josi de literatura, e nós estamos numa equipe, gente, maravilhosa. É uma equipe fantástica. Temos o Júlio de matemática, que vai ajudar muito vocês para resolver essa questão. Você quer a trilha perfeita para conseguir uma boa nota do Enem? Cansou de tirar aquela nota fraquinha, ruinzinha? Não está com tempo de estudar? Gente, videoaula, facinho. Você estuda dentro do carro, vai no dentista? Olha lá, assiste o vídeo, certo? E não se esqueçam também de me acompanhar nas redes sociais. Tá achando o quê? Que lá nas redes sociais eu não dou dica? Várias dicas importantes. Quer o meu Instagram? Tá aqui, ó, Tati Martins MG. Não deixem de me seguir. Entra lá agora, começa a me seguir que você vai ver super dicas de língua portuguesa, da prova do Enem, além de não deixar de seguir a nossa página do Dasclo no Instagram, que é Dasclo Enem. Não deixe de seguir. E entre também no nosso canal do Dasclo. E se inscreva no canal aqui da Nova. Vão vir outras aulas ao vivo, vão vir mais aulas para que você arrase no Enem. Tá certo? Não se esqueça, eu fico aqui. Tenham uma boa noite. Fica aqui as dicas da Tati. Espero que tenham ajudado vocês. Deixe o like. Faça um comentário se vocês gostaram da aula. Eu adoro ouvir críticas. Quero ouvir o que vocês têm para falar dessa aula. E se vocês querem aulas nesse estilo, desse tipo. Tá certo, galera? Um beijo e até mais, viu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.